outro tema importante é a entrevista do Marco Rubio. Marco Rubio é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, conforme nós sabemos. Ele deu uma entrevista a Megyn Kelly. E na entrevista a Megyn Kelly, o secretário de Estado Marco Rubio trouxe algumas informações importantes sobre a questão da Groenlândia. Um dos temas ali é de que o Marco Rubio afirmou que o objetivo dos Estados Unidos com a questão da Groenlândia não é piada. Então, Trump não está com piada quando diz sobre o interesse norte-americano na região da Groenlândia e destaca toda a importância geoestratégica desta localidade da Groenlândia. Este é um ponto importante que ele trata na entrevista. Um outro ponto, claro, não poderia ser diferente, envolve a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E no que diz respeito à questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, Marco Rubio diz que ambos teriam de abrir mão de algo. Entretanto, Marco Rubio não deixa claro, eventualmente, o que a Ucrânia teria que abandonar para que houvesse um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e, consequentemente, além de cessar-fogo, a paz e coisa do gênero, tudo bem? Então fica a grande pergunta, do que a Ucrânia abriria a mão? Esse é um ponto. Segundo, ambos os lados estão pagando um preço alto por isso. Na minha interpretação, sim, inquestionavelmente, a Ucrânia paga um preço consideravelmente alto, a Rússia também, quando o assunto é perda de material e perdas humanas. Existe muita controvérsia nesse tema, quem perde mais gente, enfim, mas o fato é que, lamentavelmente, nós temos a economia dos dois países afetada de maneira bem negativa pela guerra e um número bem expressivo de vítimas civis em meio à guerra como um todo, sobretudo do lado da Ucrânia, conforme nós observamos. Por sua vez, ambos os lados têm incentivado para que esse conflito acabe. Parece que não, mas nos bastidores provavelmente já houve conversa entre o Marco Rubio e as lideranças russas e ucranianas. É bem provável que sim, até porque são os decisores da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar quando eventualmente isso virá para o público, tá certo? O Putin diz que não quer negociar com a Ucrânia porque não quer negociar com o Zelensky. Nós falamos até aqui em um vídeo há poucos dias, não é, de que o Putin não quer negociar com o Zelensky porque não tem o Zelensky como um presidente legítimo e coisa do gênero. Quando, na verdade, a política interna da Ucrânia já determinou, através do parlamento ucraniano, que o Zelensky é o responsável para intermediar a questão da paz com a Rússia. Tudo bem? Ainda que o Putin afirme que não quer dialogar com o Zelensky para negociar a paz, mas sim com o parlamento ucraniano, o parlamento ucraniano já trouxe essa pauta e o Zelensky é a liderança política legítima, segundo o parlamento ucraniano, para discutir a questão da paz com a Rússia. Outros assuntos ainda da entrevista do Marco Rubio, vejam só, Rubio também acrescentou que a guerra não vai terminar com os objetivos maximalistas de nenhum dos lados. É difícil nós entendermos qual seria o objetivo maximalista da Ucrânia. Um dos pontos da Ucrânia é a paz segura, tá certo? Ou seja, a Ucrânia ter artefatos militares para se defender de agressões no futuro, que é a paz duradoura. E, além do mais, a paz justa, que é a Ucrânia não perder seus territórios. Tudo bem? Agora, maximalista para a Ucrânia seria o quê? Fazer parte da OTAN? Esse é um ponto que excede um pouco o que é a realidade ucraniana em termos de território. Tudo bem? Agora, a Rússia, por sua vez, não pretende abrir mão dos territórios ocupados, conforme nós sabemos, a região de Kharkiv, a região de Donetsk, a região de Luhansk, a região de Zaporizhia e a região de Kherson, além da Crimeia. Então nós temos a Rússia dizendo também que não está disposta a ceder esses territórios para que haja a paz. Bem difícil, então, sabermos exatamente o que é maximalistas para a Rússia e para a Ucrânia. Porque se a Rússia eventualmente sai do território ucraniano nas fronteiras que foram 1991, com a independência da Ucrânia da União Soviética, o que o Putin vai dizer em casa? Que jogou a Rússia numa guerra de anos, perdeu ali um número bem considerável de soldados, tá certo? Bens materiais. Muitas famílias tiveram entes queridos que morreram no fronte de guerra, soldados no caso, e aí, né? Para simplesmente, através de um acordo, voltar para trás e eventualmente
tá certo? Voltar ao status quo do que era antigamente. E pior, aumentou a fronteira da OTAN com a Rússia. A Finlândia, por exemplo, passou a fazer parte da Rússia, da OTAN, conforme nós sabemos. Ou seja, uma série de temas que evidenciam um certo isolamento da Rússia no âmbito da política internacional. Então é difícil nós acreditarmos que o Putin estaria disposto a sair dos territórios, porque, além da questão internacional, ele tem a questão interna a tratar. E como que ele irá tratar tal tema? Fica a grande incógnita. Vamos acompanhar. E diz ainda mais o Marco Rubio. E vai ter que haver muito trabalho duro, né? Eu e o Trump, no caso aí, acho que apenas os Estados Unidos, sob a liderança do Trump, podem tornar isso possível, ou seja, a paz. Vamos acompanhar, tudo bem? Há muita expectativa para os diálogos no sentido da paz entre Rússia, Ucrânia e o intermédio dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Outro tema importante, o apoio da Suécia para a Ucrânia. Além da Finlândia, conforme sabemos, o 32º país que entra para a OTAN é justamente a Suécia, que destina ali 2,2 bilhões de euros para o próximo ano em direção à Ucrânia. Tudo bem? Então, a Suécia determinando que um investimento novo será feito na Ucrânia. Vale destacar que a Suécia é um novo membro da OTAN, tá certo? E vai mandar esse dinheiro, segundo eles afirmam, para a Ucrânia. Se você chegou até aqui, agradeço mais uma vez sua presença. Reitero você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.